Olá, que bom estar com você de novo. Espero que você esteja gostando dos nossos vídeos. Por favor, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, quiser aí perguntar, estamos disponíveis para te ajudar e para conversar com você, tá bom? É sempre um prazer poder te atender. Estamos aqui para servir ao Senhor e ministrar a palavra dele. Que Deus abençoe muito sua vida e sua família e que a gente possa juntos encher essa nação de esperança, essa nação de graça, para que venham dias melhores sobre essa nação. Estamos falando nesse ano da multiplicação sobrenatural, estamos falando de prosperidade e hoje eu quero falar sobre vencendo o príncipe do Egito. Uau, alguém pode falar, pô, eu estou no Brasil, nem sei quem é ele, não tem nada a ver comigo. Então deixa eu explicar um pouquinho para que a gente possa juntos ter um entendimento. Eu vou começar com a leitura de um texto. Esse texto está em Êxodo capítulo 1, versículo 10 até 14. Diz assim: Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para afligirem em suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam. E tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e em todo o seu serviço, e em que os obrigavam com dureza. Porque esse texto está contando a história do povo judeu escravo no Egito. O povo judeu, ele foi levado ao Egito numa temporada de fome. E lá no Egito eles edificaram uma vida, lá no Egito eles prosperaram, mas aconteceu que eles tiveram um momento novo, e nesse momento novo começou uma grande opressão. Esse texto fala de trabalho penoso, esse texto fala de autoridades ruins, esse texto fala de tributos altíssimos, esse texto ele fala de muitas injustiças. O que tem a ver o tema vencendo o príncipe do Egito? Eu entendo que todo o Antigo Testamento é real e ele é inspirativo para que eu possa viver os planos de Deus hoje. A palavra de Deus diz que o Antigo Testamento é sombra do Novo. Aqui está falando da escravidão. Aqui está falando de um grande jugo. A palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. Algumas pessoas não creem em guerra espiritual, então não adianta você ouvir a minha pregação, porque eu creio em guerra espiritual. Eu creio que o que está lá em Efésios capítulo 6, dizendo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí no versículo 12 está escrito assim, porque nós não vamos lutar contra carne ou sangue, mas principados, potestades. Eu creio na Bíblia, a Bíblia fala de guerra espiritual. Como no outro vídeo eu disse que nós não podemos dar lugar ao diabo. Eu entendo, é muito importante para mim entender a guerra espiritual. Entender a fúria do inferno contra mim e a tua vida. Como eu disse em outro texto de João 10:10, num outro vídeo eu disse, o ladrão, o diabo, ele só veio matar, roubar e destruir. Existe uma opressão. Jesus mesmo disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. A palavra de Deus nos ensina que existe guerra. E o príncipe do Egito, lá do Egito, ele olhou para o judeu dizendo, eu vou prejudicar esses caras. Eu vou trazer limite para esses caras. Eles não vão crescer. Mas Deus é tão bom que mesmo com a opressão, houve multiplicação. Eu quero declarar essa palavra sobre tua vida. Se o nosso país está em crise, se existe uma grande opressão, eu e você estamos debaixo de bênção. Se eu e você somos da palavra, se eu e você temos uma vida de intimidade com Deus e por isso nós estamos sintonizados com Cristo em seu caráter e em sua missão, não tenho dúvida que a nossa vida será uma vida boa. Por falar de prosperidade, eu tenho que dizer, vamos vencer o príncipe do Egito. Quem é o príncipe do Egito? É toda a força espiritual maligna que quer colocar jugo na nossa vida, trazer injustiça na nossa vida.
Toda força maligna que faz com que eu e você, ao invés de ter tempo para adorar a Deus, como o povo de Israel no Egito, a gente trabalha e não sobra nada. A gente trabalha, chega no dia 20 do mês, já não tem dinheiro para pagar as contas. Meu, isso não é plano de Deus para você. O príncipe do Egito, que passou na palavra, eu quero dizer que existe forças malignas, não sei o nome, que eu posso chamar hoje de príncipe do Egito atual, ou eu posso chamar de opressão, eu posso chamar de injustiça, não sei o nome, mas eu quero dizer que essas forças precisam ser vencidas na nossa vida. Sabe que um grande problema que existe na vida do cristão é o cristão tolerar algo, porque tudo aquilo que você tolera passa a ser sua realidade. Então, o que eu quero dizer com isso? O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz assim em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para a tua vida é boa, perfeita e agradável, mas esse mundo quer dizer que você vai sofrer, que vai ser muito difícil, que você vai plantar e não vai colher, que você vai trabalhar e não vai ter recursos para pagar uma boa educação para os seus filhos, para pagar um bom plano de saúde, para descansar, passar umas férias. Irmãos, às vezes parece até pecado gastar dinheiro com uma viagem, porque a escassez é tanta, que você tem tantas contas para pagar, que parece que passear aí com a família num parque parece pecado. Quem quer que isso venha na nossa vida é o diabo. Então o que nós temos que fazer? Como vencer o príncipe do Egito? Vamos ler um texto para entender melhor o que eu estou te dizendo. Deuteronômio 5, 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Esse texto está falando do povo judeu e Deus está dizendo assim: povo amado, meu povo, eu não quero que vocês vivam numa casa de escravidão. E o que significa casa de escravidão? Aquilo que eu produzo não é meu. Eu não tenho direito a salário. Eu sou escravo, cara. Eu vou ter porção, eu vou ter ração. Quando eu digo que o príncipe do Egito está trabalhando e nós precisamos vencê-lo, eu estou dizendo de gente linda como você, honesta, trabalhadora, que a vida é limitada. Eu te afirmo, em Deus nós podemos vencer. Em Deus nós podemos viver coisas novas. Olha esse outro texto, que interessante. Esse texto está em Jeremias 43, a parte A do versículo 7. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor. Primeiro ponto importante. Você quer vencer o príncipe do Egito? Tá, não sei o nome. Então você quer sair dessa opressão? Você quer sair dessa injustiça? Eu quero te fazer uma afirmação. Só entra nessa escravidão e passa por isso, porque muitas vezes a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não entra no nosso coração. Esse mundo jaz no maligno, então nós estamos formatados para pensar como o mundo pensa. O Senhor vem com valores da palavra, e aqui eu vou citar um valor: amar o próximo, ajudar o próximo, favorecer alguém que está precisando de ajuda. Ouça, irmãos, ajudar traz prosperidade, e é a voz do Senhor, mas alguns estão de ouvidos tampados em relação a isso. Poxa, se a minha vida está difícil, como que eu vou ajudar o outro? Se minha vida está complicada, como que eu vou dividir meu pão? Ouça, quando eu escuto a voz do Senhor, eu ganho autoridade para não estar na casa de servidão. Nós precisamos, eu e você, precisamos, para vencer o príncipe do Egito, essas injustiças, entender a linguagem do Senhor. Olha esse texto de João, capítulo 8, versículo 42 a 44. Está escrito assim: disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podem ouvir a minha palavra? E Jesus aqui fala pesado: vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer o desejo do vosso pai. Esse texto está dizendo assim: por que você não entende a minha linguagem? Porque você não escuta a minha voz, lembra? Porque não ouviram a minha voz, foram para a casa de escravidão. Agora Jesus está explicando: o diabo tem desejos, o diabo tem planos. Querido,
que a nossa mente, a minha, a tua, seja renovada. Porque uma mente renovada nos livra da escravidão. Deus pode. Deus pode, você trabalhando no mesmo lugar, ganhando o mesmo salário, viver uma vida melhor. Ouça, em Deus nós podemos. Como isso? Eu não sei te explicar como, mas eu sei dizer que é possível. Eu sei que é possível. Quando a voz do Senhor é minha verdade, eu vivo os princípios de Deus. Vou te dar outro exemplo. O Senhor diz assim, que é abominável a Ele balança injusta. O Senhor disse, mas no mundo é tão comum fazer injustiça, que nós fazemos também. Mas eu não sou do mundo, você não é do mundo. Então, se eu quero vencer o príncipe do Egito, eu preciso ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor diz que eu não posso ser injusto. Mas aí as pessoas vão me explorar. Eu não vou ter lucro. Eu não sei o que o mundo está dizendo, mas eu não quero satisfazer o desejo do diabo, eu quero satisfazer o desejo do meu Deus. Nessa palavra, para vencer o príncipe do Egito, aquele que quer manter você debaixo de um jugo pesado, aquele que quer que tudo que você produza vá para a mão dele, se você quer se livrar dele, eu quero te fazer uma afirmação. Escuta Deus. Escuta a voz do Senhor. Escuta aquilo que Deus tem para você. Creia que o que Deus tem para você é o melhor. E como eu digo isso? Renova a mente. A vontade de Deus é boa. Pegue os princípios de Deus em caráter, em missão, implante na tua vida e o príncipe do Egito vai cair. Está escrito assim: sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como eu creio nisso. Sujeita a Deus. Ama o que Deus ama. Faz o que Deus faz. Eu tenho convicção e certeza que esse príncipe do Egito cairá, porque Deus tem o melhor para você. Pai, eu oro por mim, eu oro por esses amados e eu clamo, abre nossos olhos, abre nossos ouvidos para a gente entender a tua voz, a tua linguagem, os teus valores, os teus princípios, Deus, e que assim, implantando os teus princípios, a gente veja as injustiças caindo, as opressões caindo. Oh Deus, e que a gente possa viver uma temporada em liberdade. Deus, eu clamo, se há alguém que está conectado com a gente, debaixo de casa de servidão, desperta, que ele não tolere mais isso e que haja uma mudança. Em nome de Jesus eu clamo. Amém. É bom estar com você e lembra disso. Compartilhe a palavra. Curta, comente. Eu tenho certeza que divulgar a palavra de Deus faz bem. Deus te abençoe.